lixão, a questão ambiental foi resolvida, mas a social ainda não. Você vai ver a dificuldade de adaptação dos catadores à nova realidade. Economia: 2 em cada 10 brasileiros não conseguiram guardar dinheiro em dezembro, mesmo com o 13º. Violência contra jornalistas: mais de 100 profissionais foram agredidos ou ameaçados enquanto trabalhavam em 2017. Olá, eu sou a Juliana Cury e levo a você as principais notícias do dia aqui no Band Cidade, segunda edição. Seja bem-vindo. O lixão da Estrutural foi fechado há um mês, mas catadores denunciam que a compensação financeira no valor de R$ 360 não tem sido suficiente. Algumas famílias dizem que ficaram sem casa e, por isso, montaram barracos em uma invasão no Parque Nacional de Brasília, o que gera um novo impasse. O problema ambiental do lixão foi resolvido, mas outro começa a se desenhar. Afinal, o parque é uma reserva e deve ser protegida. Desde que foi desativado, o lixão da Estrutural não recebe mais resíduos produzidos pela população do Distrito Federal. Só que isso não significou o fim absoluto dos problemas. Pelo contrário, surgiram novos contratempos. Um deles, conforme explica a diretora-presidente do SLU, é a dificuldade de adaptação dos catadores ao novo ritmo de trabalho nos galpões criados pelo GDF. Os catadores trabalharam durante anos em cima do lixão, a maioria de forma individual, cada um produzia aquilo, vendia e ganhava o seu dinheiro para casa. O mais complexo agora é que elas estão trabalhando de forma cooperada, então tem que ver como é que vai distribuir o dinheiro, como que vai ser a produção, e se você trabalhar mais, se você trabalhar menos, se você faltar. Outra dificuldade apontada por este catador é a compensação financeira de R$ 360 oferecida pelo GDF para quem deixou o lixão e passou a trabalhar nos galpões de reciclagem. Para ele, o valor não tem sido suficiente. Por isso, muitos ex-catadores passaram a morar em barracos em uma invasão no Parque Nacional de Brasília. Clarindo afirma ainda que trabalhou no lixão da Estrutural durante 9 anos e que, às vezes, conseguia ganhar R$ 1.000 por mês. Está todo mundo correndo aí sem caçando lugar de morar porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Tem muita gente aqui dentro dessa área que não tem para onde ir, não tem condição de pagar aluguel. A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social informou que desde 2016, aproximadamente 70 famílias vivem por aqui, mas reconheceu que desde o fechamento do lixão, esse número aumentou. Por isso, disse que até sexta-feira, dia 2 de março, deve mandar equipes para fazer um levantamento socioeconômico aqui. A diretora do SLU diz que o governo também paga, em média, R$ 307 por tonelada de material separado, além da compensação financeira oferecida pelo GDF. Pelo nosso estudo, com a bolsa, com o valor que eles vendem por tonelada e com o valor que o SLU está pagando, é possível que cada catador aufira por 4 horas de trabalho em torno de R$ 1.200. Mas Clarindo diz que muitos ex-catadores estão desempregados, assim como ele. Nós vamos viver de quê? Aí nós estamos aqui dentro para ver se o que nós ganhamos dá de nós viver. Ganhando um pedaço aqui dentro, que ninguém quer para vender aqui dentro. Nós quer porque nós fiquemos na mão lá. Só 2 em cada 10 brasileiros guardaram dinheiro em dezembro e mais de 70% não conseguiram poupar nada, mesmo com o 13º na conta. Por que será que é tão difícil manter as contas em dia e aproveitar a grana a mais para fazer um pé de meia? É o que a gente vai saber agora com o repórter Rodrigo Miranda ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. E aí, conseguiu juntar ou torrou tudo? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Eu estou no time dos que conseguiram poupar. Isso porque todo mundo sabe, no início do ano tem muitas contas, então é sempre bom ter aquela reserva, né? Agora, para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o educador financeiro Alexandre Fragoso Arce. Uma boa noite para você. Agora eu queria saber quais os principais motivos aí para as pessoas não conseguirem economizar esse dinheiro no mês. Boa noite, parabéns, Rodrigo. Existe uma grande desculpa para todos falando que eu ganho muito pouco ou que normalmente acontece algum problema na caminhada do meu mês e não me sobra dinheiro. Mas, Rodrigo,
infelizmente, é somente desculpa. Independente do quanto se ganha, o processo de poupar tem que ser necessário. É um comportamento financeiro que tem que ser construído por todos os brasilienses. Agora, no atual momento econômico aí do país, é preocupante a pessoa não conseguir ter uma reserva, não conseguir economizar nenhum centavo aí no final do mês? O não ter reserva é preocupante em qualquer cenário, porque quanto mais vulnerável você fica, qualquer mudança, inclusive de cenário econômico, pode ser prejudicial a você. Então, o primeiro passo, acho, para qualquer cidadão é ter uma reserva financeira, é criar essa estrutura financeira para quando vivermos momentos de crise, poder ser passado de maneira mais tranquila, mais suave. Então é possível economizar sim, é tudo questão de se adaptar aí. É comportamento. Quando a gente fala que eu ganho pouco, não me sobra dinheiro, como eu falei no começo, é uma desculpa. Qual que é o nosso processo? Eventualmente eu faço os meus gastos e se sobrar algum dinheiro, eu aplico. Necessariamente errado a forma do comportamento. Primeiro eu tenho que saber o que eu gasto, após isso eu definir o que eu quero realizar. Quando eu sei o que eu quero realizar, eu me pago primeiro e o que sobra eu tenho que adequar nas minhas despesas fixas. Então vamos dar uma dica rapidinho pro pessoal de casa. Qual a principal dica aí para mudar esse cenário e conseguir economizar? Primeiro é se conhecer financeiramente. Você sabe para onde está indo seu dinheiro? Normalmente, quando a gente faz o processo do autoconhecimento, que normalmente é anotar as despesas do dia a dia, eu consigo de cara perceber que eu gasto com muitos supérfluos e consigo reduzir normalmente entre 15% a 20% de supérfluo. E esse 15%, 20% pode sim transformar em aplicações para a criação do fundo de emergência e para a realização do que é realmente importante na sua vida. Muito obrigado pelas informações, Arce. Tenha uma boa noite. Tá aí as dicas, né, Juliana? Agora é conseguir colocar no papel e economizar no final do mês. Só falta isso. Obrigada, Rodrigo. Até já. Os policiais civis começaram hoje uma paralisação de 72 horas. As principais reivindicações são a recomposição das perdas inflacionárias e a equiparação de salário com a Polícia Federal, uma das reclamações mais antigas da categoria. As delegacias estão registrando apenas flagrantes e ocorrências de crimes graves, como homicídio, latrocínio e estupro. A greve é tema do comentário de Cláudio Humberto. Greve na Polícia Civil é um desses absurdos que só encontram precedente na selvageria do movimento sindical brasileiro. Greve na polícia é proibida por lei e o Supremo Tribunal Federal sacramentou essa proibição em decisão recente. Brasília tem uma polícia que, apesar do dever de cumprir e fazer cumprir a lei, ignora até decisão judicial para cruzar os braços, facilitando assim a ação dos criminosos. E o pior é que os salários da Polícia Civil do DF estão entre os maiores do país. Na Rádio Band News FM hoje, vários ouvintes indignados sugeriram que policiais insatisfeitos peçam demissão, vão fazer outra coisa, já que não conseguem priorizar os seus deveres perante a sociedade. O Supremo precisa mostrar e precisa fazer valer a sua decisão, que tornou ilegal a greve na polícia, até para salvaguardar os interesses de uma sociedade desprotegida. E a Polícia Civil está em greve, mas a criminalidade não. Moradores de Samambaia vivem com medo. Uma moradora teve a casa arrombada e perdeu tudo, até o portão. Essa mulher, que prefere não se identificar com medo de represália, está há 15 dias tentando alugar a casa dela em Samambaia. Mas desde que o local ficou desocupado, ele tem sido alvo dos bandidos. Está sendo totalmente depenada. Eu deixei a casa, primeiro arrancaram o portão, fizeram uma festa, né, da qual eu tive notícia de que foi feita uma festa do famoso pancadão, né, onde houve até troca de tiros e tudo. E quando eu cheguei na minha casa, estava sem o portão. Sábado eu fui lá, estava sem a porta da frente, sem a caixa d'água, entendeu? A janela estava arrombada. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, o número de crimes cometidos em residências vem caindo no DF. Em 2016, foram 142 casos, contra 87 no ano passado. Mas quem passa por essa situação se sente refém da criminalidade. Desse jeito você não pode sair nem para trabalhar. Porque como é que você sai e vai deixar a sua casa sozinha? Quando você chegar não tem nada dentro. Nós fomos até a casa dessa mulher que fica na expansão de Samambaia. Até tentamos gravar com os moradores da região, mas eles foram ameaçados pelos bandidos. Vai ficar na entrevista aí, Não, eu não.
O major da Polícia Militar conta que muitas vezes a população deixa de denunciar a ação dos bandidos por medo. Eles reclamam do crime, mas eles sabem quem está cometendo um crime, quase sempre é o vizinho, é a pessoa que mora perto, só que eles têm medo de denunciar, porque sabem que esse criminoso não fica preso. E ele não ficando preso, ele é ali detido pela Polícia Militar, levado para a delegacia e no outro dia ele está na rua lá ameaçando essa pessoa que denunciou ela. Ele garante que as patrulhas em Samambaia serão intensificadas. Vai aumentar nossa produtividade, é o que a gente vem fazendo, e mapeando, estudando, usando a parte científica, a gente está aumentando muito a nossa produtividade. Continua foragido o bandido que assaltou uma grávida na noite passada em Taguatinga. A mulher está na reta final da gestação e chegava em casa do trabalho quando foi rendida. Ela tinha acabado de sacar o salário do mês. As câmeras do prédio registraram tudo. A ação do criminoso foi rápida. Em menos de 30 segundos e armado, o bandido aborda a grávida de 7 meses que chegava em casa depois de um dia de trabalho. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança desse prédio, na CND2 de Taguatinga Norte. Ela, que é fotógrafa, teve o carro, carteira, celular e os equipamentos fotográficos levados pelo criminoso. Farley é irmão da mulher e diz que o prejuízo é de mais de R$70 mil. Tinha acabado de sacar o salário dela, né? E na condição de gestante, né, tá 7 meses de gravidez, né, ela não teve nenhuma reação, mas ficou num estado abalado muito grande. No mínimo humilhante, porque você chegar do trabalho às 10 horas da noite, com o salário do mês no bolso e com as ferramentas de trabalho, isso é tudo assaltado, inclusive o patrimônio que você demora para conquistar, um ladrão com uma facilidade tão grande, você vê se perdendo em questão de minutos. O crime foi na noite passada e nesta manhã de quarta-feira, por conta da gravidez, a mulher de 30 anos foi ao hospital e não pôde gravar entrevista. Ela ficou num estado emocional muito abalado, ela não tinha passado por uma situação dessa parecida, nunca tinha uma arma, né, projetada assim para ela. Então essa situação sim, foi uma situação que deixou um desconforto muito grande, um abalo muito grande. O prédio onde aconteceu o assalto fica em frente à Praça do Bicalho, em Taguatinga Norte. No local tem essa câmera de segurança instalada pelo governo, mas os comerciantes e moradores afirmam que o equipamento não funciona. Câmera de segurança para multar tem. Para multar o motorista, o cidadão de bem tem, mas para segurança não tem. A falta de policiamento na CND2 de Taguatinga Norte é a principal reclamação da comunidade. O grupo afirma também estar insatisfeito com o fechamento do posto policial, que fica a poucos metros de onde aconteceu o crime. Tem que ter policiamento, esse postinho também não serve para nada. A situação é feia, esse posto policial vive fechado, os policiais passam por aqui, ficam ali um tempinho, vão-se embora. Sobre o posto policial, a corporação informou que a unidade serve apenas como base de apoio para viaturas da área. Sobre a falta de policiamento, disse que teve 5 chamadas de furto de carros na região e que prendeu e apreendeu desde o início do ano mais de 400 pessoas em Taguatinga. Acrescentou a necessidade da comunidade registrar o boletim de ocorrência para que a corporação defina o policiamento ostensivo. Sobre a câmera que não funciona, a Secretaria de Segurança informou que o equipamento foi danificado, mas a substituição está incluída no contrato firmado em dezembro passado, que vai recuperar todas as câmeras quebradas no DF. A previsão é que essa de Taguatinga volte a funcionar até o fim de junho. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão revelou hoje que os casos de violência envolvendo jornalistas caíram pela metade. Mesmo assim, o número ainda é assustador. Mais de 100 jornalistas foram agredidos ou ameaçados no exercício da profissão em 2017. Em junho do ano passado, 17 disparos de arma de fogo calaram para sempre o blogueiro e radialista Luiz Gustavo da Silva, de 26 anos, na cidade de Aquirás, em Fortaleza. Antes do assassinato, o Guga, como era conhecido, foi ameaçado por divulgar ocorrências criminais na região. A morte dele está no relatório anual sobre violações à liberdade de expressão. A pesquisa apresentada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão revela que em 2017 foram 82 casos de violência a pelo menos 118 profissionais e meios de comunicação. Embora os números, do ponto de vista absoluto, tenham reduzido em relação a 2016, 2017 nos mostra um aumento da percepção de que há uma incompreensão generalizada em relação ao real papel
da imprensa. Desde socos e pontapés a disparo de arma de fogo ou bala de borracha. Estas foram as principais formas de violência contra jornalistas registradas em 2017. Os mais agredidos foram profissionais de TV, rádio e jornal. Já populares, parentes de pessoas envolvidas nas reportagens e pessoas que ocupam cargos públicos foram os que mais agrediram, segundo o estudo. O que também chama a atenção é o índice global de impunidade. O Brasil aparece em 8º lugar, com 15 jornalistas assassinados, sem que os envolvidos fossem punidos. O caso do jornalista João Miranda, assassinado em Santo Antônio do Descoberto em julho de 2016, é o exemplo da impunidade. João era conhecido por publicar em um site ocorrências policiais e informações contra o governo local. Dias antes de ser executado na porta de casa com vários tiros, o jornalista divulgou este vídeo em que o prefeito da época aparece dando dinheiro a uma funcionária. O chefe da segurança da prefeitura, Douglas de Moraes, de 40 anos, chegou a ser preso pela Polícia Civil depois que as investigações apontaram que ele dirigiu o carro usado para cometer o homicídio, mas foi solto 3 meses depois pela Justiça de Goiás. O Brasil ocupa ainda uma péssima posição. O relatório da diretora-geral da Unesco, ele visa justamente acabar com a impunidade. O Detran anunciou hoje a redução de velocidade das pistas N2 e N3 em Ceilândia, aquelas que ligam a Elmo Cerejo à BR-070. O motivo, acidentes frequentes no local. A redução será de 60 para 50 km por hora. De acordo com um estudo feito pelo Detran, em 2017 foram registrados 3 acidentes com morte nas 2 pistas. Já os acidentes conferidos somaram 3 ocorrências na N2 e 33 na N3. A redução já está valendo, mas a fiscalização só começa em 30 dias. O Detran prepara agora ações educativas para conscientizar os motoristas. A seguir, um ano de racionamento. Veja as cidades que lideraram o ranking de economia de água. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.